Você sabe como é que o reino de Deus acontece no seu coração? Você sabe qual é a forma que o reino de Deus acontece no seu coração? É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Olha a pergunta. Qual é o momento que vai chegar o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir nem correr atrás, pois como relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Como é que o reino de Deus acontece no meu coração? Como é que o reino de Deus acontece no seu coração? Lembrando que o reino de Deus é o próprio Cristo. O que é o reino? O reino é Jesus. O reino é o próprio Deus. O reino é a vontade soberana de Deus na sua vida. Como que isso acontece no seu coração? Cirilo de Alexandria vai nos ajudar. Preste atenção. Esses homens miseráveis perguntaram em zombaria. A pergunta é de zombaria. A pergunta não é de amor. A pergunta não é de alguém que quer saber com interesse, com amor, com carinho, com respeito. Não, a pergunta é de zombaria. Quando virá o reino de Deus? Isso é como dizer: antes que esse reino de que falas venha, a cruz e a morte te alcançarão. Você vai morrer. Veja, nós estamos em Lucas 17, está perto da morte de Cristo. Todo mundo já sabia, o assunto já rolava. Como é que o reino de Deus virá? Você já vai morrer. Por isso, zombaria. O Cristo responde. O que o Cristo responde? Preste atenção, diante de uma zombaria, você já passou por alguma zombaria? Diante de uma zombaria, como Cristo responde? Mais uma vez ele manifesta sua longanimidade e amor incomparável pela humanidade. Ofendido, ele não ofende de volta. Primeiro ensinamento para nós. Jesus é ofendido e não ofende. Jesus é zombado e não zomba. Oh, meu Deus, como é difícil, né? A gente é zombado e quer zombar. A gente é ofendido e quer ofender. Jesus é ofendido e não ofende. Sofrendo, ele não ameaça. Ele não os repreende asperamente, mas por causa da sua maldade, não se rebaixa a dar-lhe uma resposta direta à sua pergunta. Ele apenas diz o que é para o benefício de todos. Que o reino de Deus não vem ostensivamente. Eis o que o reino de Deus está dentro de vós. Veja, porque o reino de Deus está entre vós. Você também pode traduzir: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dentro de você. Ué, mas como é que Jesus entra dentro de mim? Ele diz: não perguntei sobre os tempos em que chegará a época do reino dos céus. Ao contrário, sede de diligentes em vos achar digno dele. Então, em vez de você ficar perguntando quando é que vai vir o reino de Deus, você tem que se preocupar em se achar digno dele.
está em vós. Isto é, depende de vossas próprias vontades para que o reino de Deus aconteça dentro de você, para que o reino de Deus venha, depende da sua vontade. Depende do seu querer. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei. Para que o reino de Deus entre no seu coração, você vai precisar querer. E está em vosso poder recebê-lo ou não. Olha que interessante essa palavra. Está no seu poder receber o reino de Deus ou não. Porque o reino de Deus não vem ostensivamente, não vai lhe obrigar. Que coisa bonita. Todo aquele que alcançou a justificação mediante a fé em Cristo e se adornou de toda a virtude é contado digno do reino dos céus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 2. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Portanto, o reino de Deus acontece no meu coração por meio da fé, se eu quiser. Diga comigo aqui nos comentários, eu quero que o reino de Deus aconteça no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.